O versículo de hoje é um convite a você viver a nova fase da sua vida. Josué 1:9. Não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te, tenha bom ânimo, não te espantes e não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Eu pergunto para você, você está preparado para viver a nova fase da sua vida? Essa fala de Deus a Josué ocorre quando Josué está dando início à liderança do povo de Israel. Moisés é morto e agora Josué é o comandante, é o capitão, é o líder do povo de Israel. E Deus já dá uma palavra de ânimo a Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, porque eu estou contigo. Nesse momento de nova fase na vida de Josué, a gente vê acontecer 3 transições. Todas as vezes que nossa vida começa a mudar de fase, começa a acontecer algumas transições. Na vida de Josué, a gente vê 3 transições aqui acontecendo. Existem várias, mas a gente vê 3 principais. A primeira transição é de deserto para a terra prometida. Josué agora não vive mais vida de deserto, tem uma terra prometida adiante. A segunda transição é auxiliar de Moisés a líder do povo. Josué agora não tem mais o auxílio de Moisés. Agora ele é quem vai tomar a frente, é ele quem vai tomar as decisões, ele é o líder do povo. A terceira transição de Josué é passado para futuro. Eu pergunto para você, você está pronto para as transições que estão começando a acontecer nessa nova fase da sua vida? Você está disposto a deixar para trás os desertos que te fez passar muitas dificuldades e agora uma nova fase de terra prometida adiante? Você está preparado para deixar a vida de coadjuvante para se tornar protagonista da sua nova fase? Você está disposto a deixar o seu passado de frustração, de ressentimento, seu passado de lutas e dificuldades e começar a olhar para o seu futuro? É isso que Deus está falando com com Josué. Josué, é hora de olhar para frente. Uma nova fase está começando na sua vida. É importante a gente entender que nem sempre nós vamos estar preparados para a nova fase que está acontecendo na nossa vida. Mas uma realidade é, você estando preparado ou não, a sua vida vai trazer nova fase para você. Você estando preparado ou não, a vida vai trazer uma nova fase para você. E aqui a gente vê que quando a fase começa a acontecer, alguns sinais começam a se mostrar que nós já estamos numa nova fase. Então eu vou te mostrar aqui alguns exemplos que apontam que você já está numa nova fase da sua vida. Muitas vezes você nem está percebendo, mas você já está numa nova fase da sua vida. Por exemplo, Josué, independente de ele acreditar, independente de ele querer uma nova fase na vida dele, era uma realidade. Moisés já estava morto.
Não tinha mais não tinha mais como ele ter o auxílio de Moisés. Ou seja, era uma realidade. Uma nova fase já estava surgindo. O povo não tem mais a liderança de Moisés. Então, você precisa entender que algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida, algumas coisas vão começar a mudar na sua vida e é realidade. Então, uma das transições que começa a acontecer na nossa vida, alguns sinais que começam a acontecer, é as pessoas com que você convive não te tratam mais da mesma forma. Então, mesmo você acreditando ou não, ou mesmo você percebendo ou não, as pessoas vão começar a perceber que você está numa nova fase. E muitas vezes são coisas sutis da sua vida que vão mostrar essa nova fase. E mesmo que você não perceba, as pessoas vão perceber. As pessoas vão começar a ver pequenas mudanças em você. Você já não é a mesma pessoa. Quer ver uma coisa? Um dos sinais mais visíveis, o seu corpo já não é o mesmo. Um dos sinais mais visíveis é que o seu corpo já não é o mesmo. Então, por exemplo, você pode querer se vestir como adolescente, mas o seu corpo já não é um corpo de adolescente. É uma nova fase, é uma realidade, você querendo ou não. Esse Moisés já está morto. Isso não quer dizer que você não vai se cuidar, que você não vai fazer uma academia, você não vai se cuidar para se tornar uma pessoa jovem, mas você não tem mais um corpo de adolescente. Outra coisa, a mente muda. Quer ver uma coisa que mudou em Moisés? A mente. Ele disse: agora vocês escolham quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu que ele já estava numa nova fase. Josué entendeu, olha, agora não tem mais ninguém que decide por nós. Cada um decide por si. Não tem mais Moisés aqui para dizer o que nós temos que fazer, não. Então, já que nós não temos mais a liderança de Moisés, eu vou decidir para mim e para minha família. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham o que vocês querem para a vida de vocês. Então, o povo já viu essa nova fase e também Josué. Olha, Josué já não é mais o mesmo não, hein? Josué já não aceita mais aquelas coisas que ele aceitava com Moisés, não, hein? Josué agora não tolera a gente querer ficar adorando ídolos. Não, ele já decidiu. Ele já decidiu a vida dele e da família dele. Então, outra coisa, outro sinal, o seu comportamento muda. Às vezes, um comportamento que você não tinha, você começa a ter. Então, por mais que você não queira, você queira continuar na mesma fase que você vivia, as pessoas vão mudar com você, porque as pessoas já perceberam que você já está numa nova fase da sua vida. Você já não é a mesma pessoa. Josué aqui já não era a mesma pessoa. Josué já estava numa nova fase. Por causa da sua mudança, as pessoas começam a mudar e muitas vezes você nem percebe. E o versículo, nós vemos Deus fazendo esse papel. Muitas vezes, eu vou te falar uma coisa importante aqui. Por isso que quando você está mudando de fase, é muito importante você ter pessoas que já passaram por essa fase e possam te orientar, possam te direcionar nessa nova fase que você está entrando, porque muitas vezes você nem percebe. E aí é importante você ter pessoas que te orientam nessa nova fase.
que te fala, olha, isso aqui já não faz sentido já não está fazendo sentido para você. A pessoa vai perceber, entende? Aquele mentor, aquele orientador vai perceber que você já está mudando, que você já está numa nova fase. Por exemplo, aqui quem está sendo esse orientador de Josué é o próprio Deus. Deus já está falando com Josué, olha, você já está numa nova fase da vida. Então esforça-te, tenha bom ânimo. Tem muitas pessoas que têm medo de encarar a nova fase da vida. Por isso que muitas pessoas, tem muitas pessoas que entram em crises, entram em conflitos. Por quê? Porque ela não quer sair daquela velha fase, mas os comportamentos dela já não faz mais parte daquela fase. Então ela começa a resistir à nova fase e as crises começam a acontecer. Os conflitos começam a acontecer e muitas vezes desnecessários, simplesmente porque a pessoa não quer tirar o pé daquela fase para começar a colocar o pé em outra fase. Por exemplo, muitos morreram no deserto porque não quiseram mudar de fase. Muitos talvez morreram no deserto porque não quiseram seguir a orientação de Josué. Então você tem que entender que você tem que deixar uma vida de passado e começar a uma nova fase, olhando para o futuro, olhando para frente. Você já percebeu alguma mudança que já vem acontecendo na sua vida e você tem tentado resistir? Deixa aqui nos comentários. Você tem percebido que você tem entrado numa nova fase da sua vida? Então, quando você começar a ver que está começando a ter conflitos na sua vida, que você não está entendendo o porquê, é essa nova fase. Eu vou te passar aqui alguns sinais. Eu te passei aqui alguns sinais naturais que acontecem, né? Que mostram que você está mudando quanto ao ambiente, né? Então, o seu corpo, a sua mente, o seu comportamento. Mas eu vou passar aqui alguns sinais psicológicos que acontecem na sua vida. Por exemplo, você começa a ter insatisfação pessoal. Você começa a perceber que o ambiente em que você está inserido não faz mais parte de você estar ali. Josué disse, escolha quem vocês querem seguir. Como eu falei, Josué percebeu que ele já estava numa nova fase da vida dele e aquele ambiente de idolatria do povo, de desobediência, já não fazia parte da vida dele e da família dele. Como Moisés agora já é morto, ele já poderia decidir, eu não quero mais esse ambiente. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham o que vocês querem para vocês. Mas esse ambiente de idolatria, de desobediência, de incredulidade, de ingratidão, eu não quero levar para minha família. Então, você começa a ter insatisfações pessoais e você precisa atender essa insatisfação. É a sua nova fase que chegou. E muitas vezes essa insatisfação vai confrontar pessoas e muitas vezes são pessoas que não estão preparadas para essa nova fase. São pessoas que muitas vezes não vão te entender, não tem maturidade para lidar com essa nova fase de você. Muitas vezes essas pessoas podem fugir de você, muitas vezes essas pessoas podem ou por não querer fugir de você, começar a te confrontar, começar a gritar, ou seja, vai
pode se tornar um ambiente totalmente tóxico. Porque imagina se Josué percebe essa nova fase e ele continua ali. Imagina Josué no meio daquele povo que não queria servir a Deus, né? Porque ele se torna líder do povo, mas a palavra de ordem dele é: aqui na minha liderança, eu não vou aceitar o que eu tolerava com Moisés, não. Na minha liderança, a situação vai ser diferente. Então escolham o que vocês querem da vida de vocês. Então assim, é a nova fase da vida de Josué. Então, essa mudança que acontece na sua mente, uma insatisfação na sua alma, às vezes você quer algo melhor para a sua vida, você não está satisfeito, talvez, pode ser no seu trabalho, você está com a insatisfação no seu trabalho. Nossa, isso não faz sentido mais para mim, eu não quero isso. E aí você vai começar a empreender, sei lá, fazer qualquer coisa. Agora, por isso que Deus fala com Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Toda a nossa nova fase está exigindo de nós a nossa maturidade. E vai vir as consequências também dessa nova fase. Vai vir as dificuldades também dessa nova fase. Mas uma coisa vai te dar crescimento, vai te dar nova visão. Por exemplo, Josué agora ele vai crescer demais, porque agora ele vai se tornar um líder do povo. Josué vai crescer muito agora. Então por isso que Deus fala para você hoje: não tenha medo da sua nova fase, esforça-te, tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu estou contigo. E quando você precisar de um orientador, tem muitas hoje, né? Hoje a gente tem o YouTube com muitos conteúdos que nos ajudam a mudar de fase. Por exemplo, hoje todas as vezes que eu estou percebendo sinais de mudança na minha vida, eu sempre procuro assistir conteúdos de pessoas que já passaram pela minha fase. E eu começo a entender. Antes de existir a internet, o YouTube, a gente poderia ficar perdido e sem saber entender. Mas hoje não, hoje a gente tem as redes sociais, hoje tem YouTube para você. Ou você pode também buscar orientação de um psicólogo, você pode buscar orientação de um pastor, de um mentor, mas sempre busque, às vezes talvez nem precisa de uma pessoa com um ofício, às vezes uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa de confiança, mas que já venceu essa fase que você está entrando. E é muito bom você buscar orientação dessa pessoa. Segundo sinal psicológico é a mentalidade. Você começa a ser uma pessoa mais questionadora, uma pessoa mais observadora. Você começa a ser uma pessoa menos impulsiva e mais intencional. Você começa, por você ser uma pessoa mais observadora, você começa a ser uma pessoa mais questionadora das coisas. Isso significa que você está sendo mais intencional. Isso significa que você está querendo saber o sentido das coisas. Você começa a ser uma pessoa com definições mais claras daquilo que você quer. Então, todas as nossas nova fase toda essa nossa nova fase tem isso. Muitas vezes tem pessoas que amadurecem muito rápido, então as fases dessa pessoa ocorrem de forma mais rápida. Mas já tem outras pessoas que essas fases demoram mais. Por quê? Porque ela não quer aceitar responsabilidades, não quer aceitar, não quer
tem medo de correr atrás dos sonhos, tem medo de mostrar aquilo que gosta, aquilo que tolera, aquilo que não tolera. Então a sua mentalidade começa a mudar. Um outro sinal muito forte é a sua autovalorização. Às vezes você fica num ambiente que você aceitava muitas coisas, que você tolerava muitas coisas passava batido. Agora nessa nova fase você já começa a bater o pé. Por isso que eu falo para você que as pessoas vão começar a ter conflito com você. Por exemplo, se você vivia num ambiente onde você era passivo e você deixava passar certas coisas e agora você não deixa passar, essas pessoas vão começar a te confrontar, te conflitar. Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas podem entender essa nova fase, outras pessoas podem achar que você está querendo ser maior do que elas. Mas Josué, mais uma vez a gente vê Josué aqui, se autovalorizando. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É importante você entender que quando a sua nova fase chega, para te levar para o futuro. Você começa a entrar em uma fase de viver coisas que você nunca imaginava em viver. Você começa a ter mais coragem, você começa a arriscar mais. Entende? Então, eu digo para você hoje, não tenha medo da sua nova fase. Você vai experimentar coisas que você jamais pensou que iria experimentar. Mas uma coisa muito importante, peça a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus para Ele te enviar pessoas que possam te ajudar, que possam te orientar. Entende? Então o que eu quero deixar aqui eu quero que você deixe nos comentários qual fase você tem percebido na sua vida, qual mudança você tem percebido que tem acontecido na sua vida nesses últimos 6 meses. Você tem percebido que tem acontecido mudanças na sua vida? Você tem percebido algum desses sinais terem acontecido na sua vida? Se você quiser, eu posso preparar um material, um e-book, para te orientar. Se você deseja ter esse material, deixa aqui nos comentários, eu quero o material, que eu posso estar te passando o material para poder te ajudar. Eu quero que você compartilhe o Café com o Versículo de hoje com aquela pessoa que está talvez em crise, sem saber o momento que ela está vivendo. Talvez essa pessoa está entrando numa nova fase da vida dela e ela pode estar em crise sem saber o que está acontecendo. Compartilhe esse Café com o Versículo com essa pessoa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Deixa seu like. Se esse conteúdo te ajudou para que você comece essa nova fase da sua vida, deixa seu like, deixa aqui nos comentários para que o YouTube possa estar entregando para mais pessoas. Bom, esse foi o Café com o Versículo de hoje. Nos vemos no próximo. Tamo junto. Deus abençoe.